20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne. E o que pensa o amigo conselho? Perguntou Ned Land. O amigo conselho respondeu tranquilamente o digno rapaz. O amigo conselho nada tem a dizer, está completamente desinteressado pela questão, assim como seu patrão, assim como seu colega Ned, ele é solteiro. Nem mulher, nem pais, nem filhos o esperam em seu país. Acha-se a serviço do patrão. Pensa como patrão. Fala como patrão. E, para sua grande lástima, não devem contar com ele para formar a maioria. Apenas duas pessoas se acham em confronto. O patrão, de um lado, Ned Land, do outro. Dito isto, o amigo conselho escuta e está preparado para marcar os pontos. Não pude me abster de sorrir, vendo o conselho aniquilar sua personalidade tão por completo. No fundo, o canadense Ned Land devia regozijar-se por não tê-lo como rival. Então, professor, voltou à carga Ned Land. Uma vez que conselho não existe, continuemos nós dois. Argumentei e o senhor ouviu. O que tem a dizer? Convinha naturalmente concluir. Subterfúgios não eram coisa do meu feitio. Amigo Ned Land, curvei-me. Eis a minha resposta. A razão está do seu lado, e meus argumentos não resistem aos seus. Não devemos contar com a boa vontade do capitão Nemo. A prudência mais elementar impede-o de nos pôr em liberdade. E a prudência manda também que abracemos a primeira oportunidade de escapar do Nautilus. Muito bem, professor Aronnax. Assim é que se fala, disse Ned Land. Faço uma única ressalva, só uma. A oportunidade deve ser clara, Ned Land. Temos de ter sucesso na primeira tentativa, pois se ela abortar, se fracassarmos, não poderemos tentar uma segunda vez, e Capitão Nemo não nos perdoará. Tudo isso faz sentido, professor, respondeu o canadense, mas sua observação aplica-se a toda e qualquer tentativa de fuga, dê-se ela dentro de 2 anos ou de 2 dias. Logo, a questão subsiste. Caso surja uma oportunidade favorável, temos de agarrá-la com todas as nossas forças. De acordo, Ned Land. E agora pode me dizer, o que entende por oportunidade favorável você? Aquela que, por uma noite escura, levasse o Nautilus a uma razoável distância da costa europeia, professor. E tentaria evadir-se a nado, Ned Land? Sim, se estivéssemos suficientemente próximos de uma praia com a embarcação flutuando na superfície. Não se estivéssemos distantes e submersos, obviamente. Nesse caso, eu tentaria me apoderar do Scaler. Sei como manobrá-lo. Entraríamos nele e, retirados os embolos, subiríamos à superfície, professor. Nem o timoneiro instalado na proa daria pela fuga. Pois bem, Ned Land, fique então à espreita dessa oportunidade, mas não se esqueça de que um fracasso seria a nossa perdição. Não me esquecerei, professor Aronnax. E agora Ned Land quer saber minha opinião sobre o seu plano? Perguntou o conselho. Com prazer, respondeu Ned Land. Pois bem, Ned Land, penso, não digo que espero, penso que esta oportunidade favorável de fuga não surgirá. E por que não? Porque o Capitão Nemo, de certo, está ciente de que não perdemos a esperança de recuperar a nossa liberdade e ficará alerta, principalmente nos mares à vista das costas europeias. Sou da opinião, mas não podemos perder a esperança, amigo conselho, disse eu. Veremos, respondeu Ned Land, que balançava a cabeça com a expressão determinada. E agora, Ned Land, encerrei,
paremos por aqui. Nenhuma palavra sobre tudo isso. Quando estiver pronto, avise-nos e o seguiremos. E assim terminou essa conversa, que mais tarde deveria ter tão graves consequências. Devo agora dizer que os fatos pareceram confirmar minhas previsões e de conselho, para grande desconsolo do canadense Ned Land. O capitão Nemo, obviamente que desconfiava de nós naqueles mares movimentados, ou queria apenas ocultar-se à vista dos incontáveis navios de todas as nações que singram o Mediterrâneo. Ignoro a causa, mas mantendo-se praticamente o tempo todo entre águas e a largo do litoral, o Nautilus ora emergia, aflorando apenas a casa do timoneiro, ora mergulhava para grandes profundidades. Uma vez que entre o arquipélago grego e a Ásia Menor não encontrávamos o fundo sequer a 2.000 metros. Por conseguinte, só ouvi falar da ilha de Carpatos, uma das esporades por estes versos de Virgílio que o capitão Nemo citou, pousando o dedo sobre um ponto do planisfério. Etis in Carpatio Neptune Jurgit Vatis Coeruelos Proteus 140. Era de fato a antiga morada de Proteu, o velho pastor dos rebanhos de Netuno. Agora a ilha de Escarpanto, situada entre Rhodes e Greta, da qual, através do vidro do salão, via apenas as protuberâncias graníticas. No dia seguinte, 4 de fevereiro, resolvi dedicar algumas horas ao estudo dos peixes do arquipélago, mas por um motivo qualquer, as escotilhas permaneceram cerradas. 14 de fevereiro. Verificando a posição do Nautilus, eu constatei que ele avançava na direção de Cândida, a antiga ilha da Greta, na época em que eu embarcara na fragata Abraham Lincoln. Essa ilha acabava de insurgir-se contra o despotismo turco, mas qual fora o desdobramento dessa insurreição, desde então eu ignorava completamente, e não seria o capitão Nemo, privado de qualquer comunicação com a Terra, que poderia me informar. Portanto, não fiz nenhuma alusão ao episódio, quando, à noite, vi-me a sós com ele no salão. A propósito, o capitão Nemo me pareceu taciturno, preocupado. Contrariando seus hábitos, ordenou que abrissem as 2 escotilhas do salão e, indo de uma a outra, observou atentamente a massa das águas. Com que objetivo? Eu não saberia dizer. De minha parte, passava o tempo estudando os peixes que desfilavam à nossa frente. Entre outros, observei os góbios, afísios, citados por Aristóteles e vulgarmente conhecidos pelo nome de cabozes marinhos, que são encontrados especialmente nas águas salgadas próximas ao delta do Nilo. Perto deles desenrolavam-se pargos semifosforescentes, esparídeos, que os egípcios classificavam entre os animais sagrados cuja chegada às águas do rio para anunciar a cheia era celebrada com cerimônias religiosas. Notei igualmente quilinas com 3 decímetros de comprimento, peixes ósseos com escamas transparentes, cuja cor lívida e entremeada por manchas vermelhas, grandes devoradoras de vegetais marinhos, o que lhes dá um sabor sofisticado. Eram muito apreciadas pelos gourmets da Roma antiga e suas vísceras, acompanhadas por ovas de moreias, cérebros de pavões e línguas de fenicópteros, compunham o divino prato que deliciava Vitélio. Outro morador daqueles mares chamou a minha atenção.
trazendo-me à mente todos os ensinamentos da antiguidade. A Nêmora, que viaja agarrada na barriga dos tubarões, segundo os antigos, esse peixinho incrustado na quilha de um navio era capaz de detê-lo em sua marcha, e um deles, paralisando o nau de Marco Antônio durante a batalha de Átio, facilitou assim a vitória de Augusto. Do que depende o destino das nações? Observei igualmente admiráveis Antias, que pertencem à ordem dos Lujanídeos, peixes sagrados que os gregos, que lhes atribuíam o poder de expulsar os monstros marinhos das águas que frequentavam, seu nome significa flor, e eles o justificavam por suas cores sedutoras, todas na gama do vermelho, desde a delicadeza do cor-de-rosa até a rutilância do rubi, e pelos fugazes reflexos que riscavam suas nadadeiras dorsais. Eu estava inteiramente concentrado naquelas maravilhas do mar quando fui surpreendido por uma inesperada e repentina aparição. Nadadeira dorsal. No meio das águas surgiu um homem, um mergulhador, carregando em seu cinturão uma bolsa de couro. Não era um corpo entregue às águas, era um homem vivo, nadando vigorosamente, desaparecendo de quando em quando para ir respirar na superfície e imergindo em seguida. Voltei-me para o capitão Nemo e, com uma voz emocionada, exclamei: Capitão, um homem, um náufrago, temos de salvá-lo a todo custo. O capitão não respondeu e veio apoiar-se na vidraça. O homem aproxima-se e, com a face colada na escotilha, nos observava. Para minha grande estupefação, o capitão Nemo fez-lhe um sinal. O mergulhador, respondendo-lhe com a mão, subiu imediatamente à superfície do mar e não voltou a reaparecer. Não se preocupe, disse o capitão. É Nicolau, do Cabo Napatã, vulgo Pesce, figura conhecida em todas as cidades. Que mergulhador audaz! A água é seu elemento e ele vive mais tempo nela do que sobre a terra, indo incessantemente de uma ilha a outra, até Creta. Conhece-o então, capitão? Por que não conheceria, professor Aronnax? Dito isto, o capitão Nemo dirigiu-se a um móvel instalado junto à escotilha esquerda do salão. Próximo a esse móvel, vi um cofre rebitado, cuja tampa exibia sobre uma placa de cobre o emblema do Nautilus e sua divisa, Mobilis in Mobile. Nesse momento, o capitão, ignorando a minha presença, abriu o móvel, espécie de cofre forte que guardava um grande número de lingotes. Eram lingotes de ouro. De onde vinha aquele metal precioso que representava uma soma enorme? De onde o capitão extraía aquele ouro e o que eu faria com ele? Não procurei pronunciar uma palavra, observei apenas. O capitão Nemo pregou os lingotes um a um e guardou-os metodicamente no cofre, enchendo-o completamente. Estimei o butim em mais de 1 tonelada de ouro, isto é, perto de 5 milhões de francos. Após fechar cuidadosamente o cofre, o capitão Nemo escreveu sobre sua tampa o nome de um destinatário em caracteres que me pareceram grego moderno. Feito isto, apertou um botão cujo fio conectava-se com o posto da tripulação. Apareceram 4 homens que, não sem dificuldade, empurraram o cofre para fora do salão. Em seguida, ouvi que içavam por meio de roldanas por sobre a escada de ferro. Neste momento, o capitão voltou-se para mim e perguntou: O senhor dizia o quê, professor? Eu não dizia nada, capitão, respondi. Então, permita-me lhe dizer boa noite. E com estas palavras, o capitão Nemo deixou o salão. Intrigadíssimo, como é possível conceber, voltei ao meu quarto.
Tentei em vão dormir, procurei um elo enorme entre o surgimento daquele mergulhador e o cofre abarrotado de ouro. Dali a pouco percebi, devido a um certo jogo e adernação do Nautilus, que, deixando as camadas inferiores, ele retornava à superfície. Em seguida, ouvi barulho de passos na plataforma. Compreendi que soltavam o Scalar e o lançavam ao mar. Após um leve choque no costado do Nautilus, todo o barulho cessou. 2 horas depois, repetiram-se o mesmo barulho, as mesmas idas e vindas. O Scalar, içado a bordo, foi encaixado em seus alvéolos e o Nautilus voltou a mergulhar. Isso significava que os milhões haviam sido entregues a seu destinatário. Em que ponto do continente? Quem era o contato do Capitão Nemo em terra? No dia seguinte, relatei a Conselho e ao canadense Ned Land os episódios daquela noite que inflamavam minha curiosidade no mais alto grau. Meus companheiros não ficaram menos intrigados do que eu. Mas onde ele arrebanha esses milhões? Perguntou Ned Land. Para isso não havia resposta possível. Após almoçar, fui para o salão e mergulhei no trabalho. Até às 5 da tarde, redigi minhas anotações. Nesse momento, deveria atribuir o fato a uma predisposição natural. Senti um calor imenso e fui obrigado a me desfazer de meus trajes de bicho. Efeito incompreensível, pois não estávamos em latitudes e, nunca é demais repetir, imerso, o Nautilus não deveria sofrer elevação de temperatura. Consultei o manômetro. Marcava uma profundidade de 20 metros, a qual o calor atmosférico era incapaz de alcançar. Continuei meu trabalho, mas a temperatura subiu a ponto de se tornar intolerável. Seria um incêndio a bordo? Pensei. Ia deixar o salão quando o Capitão Nemo entrou. Aproximei-me do termômetro, consultou e disse: Ia deixar o salão quando o Capitão Nemo entrou. Aproximou-se do termômetro, consultou e disse: 42 graus. Estou sentindo, capitão, respondi. E esse calor aumenta, não podemos suportá-lo. Professor, esse calor só aumentará se assim quisermos. Pode então controlá-lo ao seu bel prazer? Lhe perguntei. Não, mas posso me afastar do foco que o produz. Quer dizer que ele vem de fora? Sem dúvida, professor. Navegamos em meio a uma corrente de água em ebulição. E isso é possível? Exclamei. Veja, as escotilhas se abriram e vi um mar inteiramente branco em torno do Nautilus. Uma fumaça de vapores sulfúricos desenrolava-se em meio às águas que ferviam como num caldeirão. Encostei minha mão num dos vidros, mas o calor era de tal ordem que fui obrigado a retirá-la. Onde estamos? Perguntei. Nas proximidades da ilha Santorim, professor, respondeu-me o capitão, e precisamente no canal que separa Nea Carmene de Paleia Carmene. Quis proporcionar-lhe o curioso espetáculo de uma erupção submarina, professor. Eu pensava, disse eu, que a formação dessas novas ilhas tinha terminado. Nada disso, nunca termina nessas zonas vulcânicas, respondeu o capitão Nemo. O solo é interruptamente trabalhado pelo fogo subterrâneo. Segundo Cassiodoro e Plínio, no ano de 19 da nossa era, uma nova ilha, Teia Adivina, surgiu no mesmo lugar onde recentemente essas ilhotas se formavam. Mais tarde afundou sobre as águas para reemergir no ano de 69 e afundar novamente. Desde esta época até nossos dias, a ação plutônica acha-se interrompida. Porém, em 3 de fevereiro de 1886, uma nova ilhota, denominada
rochedo de George emergiu em meio aos vapores sulfúricos, perto de Kea Kameni, e ali consolidou-se no dia 6 do mesmo mês. 7 dias depois, em 13 de fevereiro, nasceu o rochedo Afroessa, deixando entre Kea Kameni e ele um casal de 10 metros. 7 dias depois, em 13 de fevereiro, nasceu o rochedo Afroessa, deixando entre Nea Kameni e ele um canal de 10 metros. Eu me encontrava por esses mares quando o fenômeno se produziu, professor, e pude observar todas as suas fases. A Afroessa, de forma arredondada, media 1000 metros de diâmetro por 100 de altura. Compunha-se de lavas negras e vítreas, misturadas a fragmentos feldspáticos. Finalmente, em 10 de março, uma ilhota menor, chamada Reca, emergiu próximo a Nea Kameni, e desde então esses 3 rochedos, amalgamados, formam apenas uma única e mesma ilha. E o canal que percorremos neste momento? Perguntei. Qual é? Ele, respondeu o capitão Nemo, mostrando-me um mapa do arquipélago. Pode notar, lhe acrescentei, novas ilhas, mas ele vai se fechar um dia. É provável, professor Aronnax, pois desde 1866, 8 pequenas ilhotas de lava surgiram em frente ao porto São Nicolau de Paleia Kameni. Logo, é evidente que Nea e Paleia se unirão num tempo não muito distante. Se no meio do Pacífico são os infusórios que formam os continentes, aqui são os fenômenos eruptivos. Veja, professor, veja o trabalho realizado sobre essas águas. Voltei à vidraça do Nautilus. Para avançar, o calor tornava-se intolerável. O Nautilus não parava, continuava a avançar. De branco que era, o mar passava a vermelho, coloração produzida pela presença de um sal ferruginoso. A despeito do salão hermético, um odor sulfuroso, insuportável, infiltrava-se, e eu via labaredas escarlates, cuja incandescência matava o brilho da eletricidade. Eu estava suando em bicas, sufocava, morreria assado. Sim, era isso, sentia-me assado. Não podemos nos demorar mais nessa água fervente, eu disse ao capitão. Não seria prudente, respondeu o impassível Nemo. Foi dada a ordem, virando de bordo, o Nautilus afastou-se daquela fornalha que ele não podia desafiar impunemente, e 15 minutos depois respirávamos na superfície das águas. Ocorreu-me então que, se Ned Land tivesse escolhido aquela zona para efetuarmos nossa fuga, não teríamos saído vivos daquele mar de fogo. No dia seguinte, 16 de fevereiro, deixávamos a fossa que entre Rhodes e Alexandria apresenta profundidade de 3.000 metros. Então o Nautilus, passando ao largo de Cerigó, abandonava o arquipélago grego após ter dobrado o cabo Matapan. O Mediterrâneo, o mar azul por excelência, o grande mar dos hebreus, o mar dos gregos, o mar Nostrum dos romanos, com suas margens repletas de laranjeiras, aloés, cactos e pinheiros marítimos, embalsamado pela fragrância dos mirtos, emoldurado por rudes montanhas, saturado por um ar puro e transparente, porém incessantemente erodido pelos fogos da terra, é um verdadeiro campo de batalha onde Netuno e Plutão ainda se digladiam pelo império do mundo. Segundo Michelet, é nele, em suas praias e águas, que o homem se revigora num dos climas mais pungentes do planeta. Pujantes, obviamente. Porém, por mais bela que fosse, não pude senão relancear aquela
bacia cuja superfície cobre 2 milhões de quilômetros quadrados. Senti falta dos conhecimentos pessoais do Capitão Nemo, uma vez que o enigmático personagem não apareceu uma única vez durante aquela travessia desenfreada. Estimo em aproximadamente 600 léguas o trajeto que o Nautilus percorreu sobre as águas desse mar, tendo realizado a viagem em 2 estirões de 24 horas. Após deixarmos as paragens da Grécia, na manhã de 16 de fevereiro, no dia 18, ao raiar do sol, atravessamos o Estreito de Gibraltar. Ficou evidente para mim que aquele Mediterrâneo, espremido entre as terras que ele pretendia fugir, desagradava ao Capitão Nemo. Suas águas e brisas traziam-lhe uma enxurrada de recordações, possivelmente, quando não de nostalgia. Nele não exercia mais aquela desenvoltura, aquela independência de manobras que os oceanos lhe proporcionavam, e o Nautilus sentia-se desajeitado entre aquelas praias tão próximas da África e da Europa. Nossa velocidade era de 25 milhas por hora, ou seja, 12 léguas de 4 quilômetros. Desnecessário dizer que Ned Land, para seu pesar, viu-se obrigado a desistir de seus planos de fuga, pois, arrastado a razão de 12 a 13 metros por segundo, não havia como fazer o uso do Scaler. Deixar o Nautilus em tais condições seria o mesmo que pular de um trem em movimento na mesma velocidade. Manobra imprudente, caso tentada. Além do mais, nosso aparelho não subia à superfície senão à noite, a fim de renovar sua provisão de ar, orientando-se exclusivamente pelas indicações da bússola e as marcações da barquilha. Só vi, portanto, das águas do Mediterrâneo o que o viajante de um trem vê da paisagem que lhe foge diante dos olhos, isto é, apenas os horizontes distantes e não os primeiros planos, que passam qual um relâmpago. Ainda assim, Conselho e eu pudemos observar alguns peixes mediterrâneos que a força das nadadeiras mantinha por alguns instantes nas águas do Nautilus. Permanecíamos à espreita diante das vidraças e nossos apontamentos permitiam-me refazer em poucas palavras a ictiologia daquele mar. Da multidão de peixes que o habitavam, vi uns, entrevi outros e perdi os que a velocidade do Nautilus furtou aos meus olhos. Que me seja então permitido encaixá-los numa classificação imaginosa. Ela reproduzirá melhor minhas rápidas observações. Em meio à massa líquida, fericamente iluminada pelas mantas elétricas, serpenteavam algumas lampreias com 1 metro de comprimento, presentes em quase todos os climas. Oxirrincos, espécies de raias com 2 metros de largura, ventre branco, dorso, cor de borralho e manchado, desdobravam-se como grandes chales carregados pelas correntes. Outras raias passavam tão depressa que não me era possível saber se mereciam o apelido de águias que lhes foi dado pelos gregos ou de rato, sapo e morcego, com que os pescadores modernos os identificaram. Tubarões lixa, com 4 metros de comprimento e especialmente temidos pelos pescadores, apostavam corrida entre si. Raposas marinhas, com 2 metros e meio de comprimento, dotadas de um faro sensível, surgiam do nada como vastas sombras azuladas, douradas, da ordem dos esparídeos, algumas das quais, medindo até 13 decímetros, exibiam túnicas em prata e azul emolduradas por faixas
contrastando com o tom escuro de suas nadadeiras. Peixes consagrados a Vênus, cujo olho é embutido num supercílio de ouro. Essa espécie preciosa, amiga de todas as águas, doce ou salgadas, habitando rios, lagos e oceanos, vivendo sobre todos os climas, suportando todas as temperaturas, e cuja raça, que remonta às épocas geológicas da Terra, preservou toda a sua beleza dos primeiros dias. Esturjões magníficos, como 9 a 10 metros de comprimento, animais turbulentos que batiam com sua cauda poderosa na vidraça das escotilhas, revelando-nos seus dorsos azulados com manchinhas marrons, semelhantes aos tubarões, cuja força, evidentemente, não emulam, são encontrados em todos os mares. Na primavera, gostam de subir os grandes rios, lutar contra as correntes do Volga, do Danúbio, do Pó do Reno, do Loire e do Oder, e se alinham de arenques, cavalas, salmões e bacalhaus, embora pertençam à classe dos cartilaginosos. São delicados e comidos frescos, secos, marinados ou salgados, eram levados triunfalmente à mesa de Lúculo. Porém, de todos os habitantes do Mediterrâneo, os que pude observar com mais vagar quando o Nautilus aproximava-se da superfície, pertenciam aos 63º gênero dos peixes ósseos. Eram atuns e escobrídeos, de dorso azul e preto, ventre couraçado de prata, com raios dorsais que refletem fagulhas douradas. Tem a reputação de acompanhar a rota dos navios, cuja sombra fresca procuram sobre o fogo do céu tropical. Fato que não desmentiram ao escoltar o Nautilus, como outrora escoltaram as naus de La Pérouse. Durante longas horas apostaram corrida com o nosso aparelho. Eu não me cansava de admirar aquelas criaturas esculpidas especialmente para a corrida, cabeça pequena, corpo liso e luciforme, em que alguns superavam 3 metros, peitorais robustos e caudas bífidas, fusiforme. Nadavam em triângulo como certas revoadas de aves, cuja rapidez igualavam e que fazia os antigos dizerem que eram íntimos da geometria e da estratégia. A despeito disso, porém, não escapam às perseguições dos provençais, que os estimam como os estimavam os habitantes da Propondita e da Itália, e às cegas, como que atordoados, que esses preciosos animais se lançam e perecem aos milhares nas almadravas marselhesas. Citarei de memória alguns dos peixes mediterrâneos que Conselho e eu vislumbramos. Eram gimnotos, garapós esbranquiçados que passavam como intangíveis vapores, moreias, congros, serpentes de 3 a 4 metros, raiadas de verde, azul e amarelo, pescadas, bacalhaus com 3 pés de comprimento, cujo fígado compunha um prato delicado, sépolas tênias que flutuavam como finas algas, tríglas que os poetas chamam de peixes liras, e os marujos de peixes assobiadores, cujo focinho é enfeitado com 2 lâminas triangulares e rendadas, figurando o instrumento do velho Homero. Tríglas andorinhas, nadando com a rapidez do pássaro do qual tomou o nome. Holocentros, garoupas de cabeça vermelha e cuja nadadeira dorsal é dotada de filamentos, sáveis pintalgados, com manchas pretas, cinzentas, marrons, azuis, amarelas e verdes, sensível à voz argentina das companhias, esplêndidos
pregados, esses fazões do mar, espécies de losangos com barbatanas amareladas, pontilhadas de marrom, cujo lado superior, o esquerdo, é geralmente marmorizado em marrom e amarelo, e por fim cardumes de admiráveis ruivos, verdadeiros para dizer Deus, do oceano, pelos quais os romanos pagavam até 10.000 sestércios a unidade, e que faziam morrer sobra à mesa, a fim de acompanhar com um olho cruel suas mudanças de cor, desde o vermelho cinábrio da vida até o branco pálido da morte. E se não me foi dado ver peixes raias, balistas, tetrodontídeos, hipocampos, aracás joia, centrícos, blênios. Citarei de memória alguns dos peixes mediterrâneos que Conselho e eu vislumbramos. Eram gimnotos, garapós esbranquiçados que passavam como intangíveis vapores, moreias congros, serpentes de 3 a 4 metros raiadas de verde, azul e amarelo, pescadas bacalhaus com 3 pés de comprimento, cujo fígado compunha um prato delicado, sépulas tênias que flutuavam como finas algas, triglas, que os poetas chamam de peixes-liras, e os maruchos de peixes assobiadores, cujo focinho é enfeitado com 2 lâminas triangulares e rendadas, figurando o instrumento do velho Homero. Triglas sandorinhas, nadando com a rapidez do pássaro do qual tomou o nome. Holocentros garoupas, de cabeça vermelha e cuja nadadeira dorsal é dotada de filamentos, sábeis pintalgados com manchas pretas, cinzentas, marrons, azuis, amarelas e verdes, sensível à voz argentina das campainhas. Esplêndidos, pregados, esses fazões do mar, espécies de losangos com barbatanas amareladas, pontilhados de marrom, cujo lado superior, o esquerdo, é geralmente marmorizado em marrom e amarelo. E por fim, cardumes de admiráveis ruivos, verdadeiros paradisídeos do oceano, pelos quais os romanos pagavam até 10.000 sestércios a unidade, que faziam morrer sobre a mesa, a fim de acompanhar com um olho cruel suas mudanças de cor, desde o vermelho cinábrio da vida até o branco pálido da morte. E se não me foi dado ver peixes raias, balistas, tetrodontídeos, hipocampos, acarás joias, centriscos, blênios, salmonetes, peixe-espinho, anchovas, voadores, pargos, bogas e órfãs, nem tampouco os principais representantes da ordem dos pleuronectios, solhas, linguados e redovalhos, presentes no Atlântico e no Mediterrâneo. A culpa disso foi a vertiginosa velocidade que arrastava o Nautilus através daquelas águas opulentas. No que se refere aos mamíferos marinhos, julgo ter reconhecido nas imediações do Adriático 2 ou 3 cachalotes dotados de uma nadadeira dorsal do gênero dos fezetérios, alguns delfins do gênero dos globicéfalos, exclusivos do Mediterrâneo e cuja parte anterior da cabeça é zebrada por pequenas linhas claras, além de uma dúzia de focas de barriga branca e pelagem preta, conhecida como monges por terem efetivamente o aspecto de dominicanos com 3 metros de comprimento. Conselho, por sua vez, julgou ter avistado uma tartaruga com 2 metros de largura, ornamentada por 3 arestas salientes e longitudinais. Lamentei não ter visto esse réptil, pois pela descrição que Conselho me deu, julguei reconhecer o alaude, que é uma espécie raríssima. De minha parte, discerni algumas tartarugas amarelas com a carapaça alongada. Quanto aos zoófitos, pude admirar fugazmente um impressionante
galeolária alaranjada que se agarrou à vidraça do painel de bom bordo. Era um longo e tênue filamento arborizando-se em ramos infinitos e terminando na mais fina renda jamais tecida pelas rivais de Aracne. Infelizmente, não pude pescar aquele admirável exemplar, e por certo nenhum outro zoófito mediterrâneo teria se oferecido à minha vista se o Nautilus, curiosamente, na tarde do dia 16, não houvesse reduzido sua velocidade. Eis em que circunstâncias. Passávamos entre Sicília e a costa de Tunis, nesse espaço apertado entre o Cabo Bom e o Estreito de Messina. O fundo do mar sobe quase subitamente, formando uma verdadeira crista, sobre a qual restam apenas 17 metros de água, ao passo que, de ambos os lados, a profundidade aí é de 170 metros. O Nautilus foi então obrigado a manobrar cautelosamente a fim de não colidir com a barreira submarina. Daí mostrei a Conselho, no mapa do Mediterrâneo, o lugar ocupado por esse comprido recife. Que o patrão me perdoe, observou Conselho, mas é como se fosse um istmo que unisse a Europa à África. Sim, meu rapaz, respondi. Ele fecha integralmente o Estreito da Líbia e as sondagens de Smith comprovaram que antigamente os continentes tocavam-se entre o Cabo Boco e o Cabo Furina. Acredito piamente, disse Conselho. Devo acrescentar, continuei, que uma barreira semelhante existe entre Gibraltar e Celta. Esta, nos tempos geológicos, fechava completamente o Mediterrâneo. E se um dia algum impulso vulcânico levantasse essas duas barreiras acima das águas? Exclamou o Conselho. A possibilidade é ínfima. Se esse fenômeno acontecesse, aliás, seria um revés para o senhor de Lesepes, que tanto peleja para furar seu istmo. Concordo, Conselho, mas repito que esse fenômeno não acontecerá. A violência das forças subterrâneas diminui gradativamente. Os vulcões, tão numerosos nos primeiros dias da Terra, extinguem-se pouco a pouco. O calor interno se reduz, a temperatura das camadas inferiores do globo cai drasticamente a cada século, e tudo isso com prejuízos para o nosso globo, pois esse calor é a sua vida. Ora, o Sol. O Sol é insuficiente, Conselho. Você seria capaz de devolver o calor a um cadáver? Não que seja de meu conhecimento. Pois bem, meu amigo, um dia a Terra será esse cadáver frio, tornar-se-á inabitável e será desabitada como a Lua, que há muito perdeu seu calor vital. Dentro de 4 séculos? Perguntou o Conselho. Dentro de algumas centenas de 1000 anos, meu rapaz. Então, rematou o Conselho, temos tempo de terminar nossa viagem, quer dizer, desde que Ned Land não se intrometa. E Conselho, reconfortável, voltou a estudar o fundo submarino, que desfilava diante de nós em uma velocidade moderada. Ali, sobre um solo rochoso e vulcânico, desabrochava uma flora exuberante, esponjas, holotúrias, cidípias e laínas ornamentadas com cirros avermelhados que emitiam uma ligeira fosforescência, beróis, vulgarmente conhecidos como pepinos do mar e banhados no lusco-fusco de um aspecto solar, comátulas ambulantes com 1 metro de largura cuja púrpura avermelhada às águas, euríalos arborescentes de grande beleza, pavonáceas com caules compridos, um grande número de ouriços comestíveis de espécies variadas, bem como actíneas verdes com o tronco acinzentado e o disco marrom que se perdiam em sua oliva cabeleira de tentáculos. Conselho empenhava-se especialmente em observar os moluscos
ou articulados, e embora sua nomenclatura seja um pouco árida, não quero desmerecer esse bravo rapaz, omitindo suas observações pessoais. No ramo dos moluscos, Conselho citou numerosos pentúculos, pesciniformes, espôndilos na forma de casco de burro, que se amontoavam uns sobre os outros, donáceas triangulares e alas tridentadas, com as barbatanas amarelas e as conchas transparentes, pleurobrânquios alaranjados, ouriços pontilhados ou semeados de pontos esverdeados, aplísias, também conhecidas como lebres marinhas, dolabelas, áceros carnudos e umbrelas endêmicas do Mediterrâneo, orelhas do mar cuja concha produz a cobiçada madrepérola, pentúculos flamulados, anômias que os nativos do Languedoc preferem às ostras e mexilhões, tão caros aos marceleses, verrucosas de Vênus, duplas, brancas e gordurosas, moluscos que abundam nas costas da América do Norte e muito consumidos em Nova York, vieiras esperculares de cores variadas, mexilhões tâmara metidos em suas tocas, por cujo sabor apimentado eu tinha uma queda, venericárdias estriadas, cuja concha, com o topo abaulado, apresentava vértebras salientes, cíntias cobertas por tubérculos escarlates, carniárias com a ponta em curva e semelhantes a ligeiras gôndolas, férulas coroadas, atlantes com as conchas espilaniformes, tetes cinzentas, manchadas de branco e revestidas por uma mantilha franjada, eolídeos semelhantes a pequenas lesmas, cavolinas rastejando sobre o dorso, aurículas com destaque para a aurícula misotis de concha oval, peixes anjos ocres, litorinas, lantinas, cinerárias, petrículas, laminares, cabochões, pânduras, etc. Quanto aos articulados, Conselho, em seus apontamentos, dividiu-os conscienciosamente em 6 classes, das quais 3 pertencentes ao mundo marinho. São as classes dos crustáceos, dos cirrípedes e dos analídeos, conscienciosamente. Os crustáceos subdividem-se em 9 ordens, a primeira delas compreendendo os decápodes, isto é, animais cuja cabeça e tórax são geralmente ligados entre si, cujo aparelho bucal é composto de vários pares de membros e que possuem 4, 5 ou 6 pares de patas. Torácicas ou ambulatórias, Conselho seguir o método de nosso professor Milne Edwards, que estabelece 3 seções de decápodes, os branquiúros, os macruros e os anomuros, nomes um tanto bárbaros, mas corretos e precisos. Entre os braquiúros, Conselho citou a Matias, cuja fronte é dotada de 2 grandes pontas divergentes, o escorpião, que não sei porquê simboliza a sabedoria entre os gregos, Lampreias macena e Lampreias espinamava, Lampreias espinimana, provavelmente perdidas por ali, pois em geral vivem em grandes profundidades. Xantos, pilunas, romboides, calípdeos, granulosos, facílimos de digerir. Observa o Conselho em suas notas. Coriscos desdentados, abelhas, cimópolias, doripas, lanosas, etc. Entre os macruros, subdivididos em 5 famílias, os coraçados, os escavadores, os ástacos, os salicoques e os oxópodes. Ele cita lagostas comuns, a carne da fêmea sendo a mais estimada, gansos cilarídeos ou cigarras do mar, pitos ribeirinhos e todo tipo de espécies
comestíveis. Omite, porém, a subdivisão dos astacos, que compreende as lagostas, pois as lagostas vermelhas são as únicas lagostas do Mediterrâneo. Enfim, entre os anomuros, ele registrou drômeas comuns, abrigadas atrás da concha abandonada, da qual elas se apropriam, além de hómulos com a testa coberta de espinhos, bernardos, eremitas, porcelanas, etc. O trabalho de conselho interrompia-se nesse ponto. Faltava-lhe tempo para completar a classe dos crustáceos, mediante o exame dos estomatópodes, dos anfípodos, dos homópodes, dos isópodes, dos trilobitos, dos branquiápodes, dos ostracódeos e dos entomostráceos. E para encerrar o estudo dos articulados marinhos, ele deveria ter citado a classe dos cirrípedes, que inclui os ciclopes, as cracas e a classe dos analídeos, que ele não teria deixado de dividir em tubículos e dorsibrânquios. O Nautilus, porém, tendo ultrapassado a fossa do Estreito da Líbia, retomou sua velocidade costumeira em águas profundas. A partir deste momento, sumiram moluscos articulados e zoófitos. Apenas alguns peixes de grande porte passavam como sombras. Durante a noite, de 16 para 17 de fevereiro, havíamos entrado na segunda bacia mediterrânea, cujas maiores profundidades situam-se a 3.000 metros. O Nautilus, impelido por sua hélice e recorrendo a seus planos inclinados, embranhou-se nas últimas camadas do mar. Ali, em lugar de maravilhas naturais, a massa das águas ofereceu cenas tumultuosas e terríveis à minha visão. De fato, atravessávamos naquele momento uma zona do Mediterrâneo fecunda em sinistros marítimos. Do lado argelino até as praias da Provença, quantos navios não naufragaram, quantos não desapareceram. Comparado a vastas planícies líquidas do Pacífico, o Mediterrâneo não passa de um lago, mas um lago caprichoso de águas traiçoeiras. Hoje, benevolente e carinhoso, com a franzina tártara, que parece flutuar entre o duplo anil das águas e do céu. Amanhã incrível, tormentoso, irascível, açoitado pelos ventos, despedaçando os navios mais robustos com o incansável chicote de suas ondas. Durante aquela rápida incursão às profundezas, quantos destroços não vi abandonados no fundo das águas, uns já incrustados de corais, outros cobertos por uma camada de ferrugem. Âncoras, canhões, projéteis, guarnições de ferro, pás de hélice, peças de máquinas, cilindros quebrados, caldeiras erodidas, bem como cascos flutuando entre duas águas, uns de pé, outros embarcados. Entre aqueles navios naufragados, uns haviam perecido em consequência de um abalroamento, outros por se haverem chocado com algum escolho de granito. Alguns tinham ido a pique com a mastreação ereta, os cordames erigidos pela água, e pareciam fundeados numa grande enseada, à espera do momento da partida. Quando o Nautilus passou por eles e os envolveu com seu halo elétrico, achamos que iam saudá-lo com sua bandeira e transmitir-lhe seu número de matrícula. Mas não, nada senão silêncio e morte naquele cemitério de catástrofes. Observei que o número de fúnebres destroços naqueles fundos mediterrâneos só fazia aumentar à medida que o Nautilus se aproximava do Estreito de Gibraltar. Os litorais da África e da Europa convergiam naquele ponto, provocando desastres sem conta. Vi uma série de quilhas de ferro, ruínas fantásticas de vapores, uns deitados, outros de pé, qual animais informes. Uma dessas embarcações, com os flancos abertos, a chaminé tombada, rodas de que não restava senão a estrutura, o leme separado, o cadaste
e ainda preso por uma corrente de ferro, o emblema da popa, corroído pelos sais marinhos, apresentava-se sob um aspecto terrível. Quantas vidas ceifadas naqueles naufrágios! Quantas vítimas arrastadas para o fundo das águas! Algum marujo teria sobrevivido a essas catástrofes? Acidente ou o mar ainda guardava consigo o segredo dos desastres? Não sei porquê. Ocorreu-me que aquele barco afundado podia ser o Atlas, desaparecido 20 anos atrás e do qual nunca mais se ouviu falar. Ah, que história macabra não daria a das profundezas mediterrânicas com seu vasto ossuário, onde tantas riquezas se perderam, onde tantas vidas encontraram a morte. Indiferente e célere, o Nautilus deslizava a toda velocidade em meio àquelas ruínas, e em 18 de fevereiro, por volta das 3 da manhã, apresentou-se ao início do Estreito de Gibraltar. Deparamos-nos então com duas correntes, uma superior, já muito detectada, que leva as águas do oceano até a bacia do Mediterrâneo, e uma inferior, cuja existência acha-se atualmente demonstrada por dedução. Com efeito, a soma das águas do Mediterrâneo, incessantemente alimentada pelas águas do Atlântico e pelos rios que nele se lançam, deveria elevar anualmente o nível desse mar, uma vez que sua evaporação é insuficiente para restabelecer o equilíbrio. Ora, se não é isso que acontece, somos obrigados a aceitar a existência de uma corrente inferior, que, através do Estreito de Gibraltar, despeja à bacia do Atlântico o excedente do Mediterrâneo. Isto efetivamente se comprovou, pois dessa contracorrente que o Nautilus se beneficiou para passar como um raio pela estreita passagem. Por um instante pude entrever as admiráveis ruínas do templo de Hércules, submergido, segundo Plínio de Aviano, junto com a ilha onde se assentava. Minutos depois, seguimos evoluindo sobre as águas do Atlântico. O Atlântico, vasta extensão de água cuja superfície cobre 25 milhões de milhas quadradas, com um comprimento de 9.000 milhas e uma largura média de 2.700. Mar importante, praticamente ignorado por parte dos antigos, exceto talvez pelos cartagineses, esses holandeses da antiguidade, que em suas peregrinações comerciais margeavam a costa oeste da Europa e da África. Oceano cujas praias sinuosas e paralelas abraçam um perímetro imenso, regado pelos maiores rios do mundo, o São Lourenço, o Mississippi, o Amazonas, o Prata, o Orinoco, o Níger, o Senegal, o Elba, o Loire, o Reno, que lhe trazem as águas dos países mais civilizados e das regiões mais selvagens. Magnífica planície, incessantemente varrida por navios de todas as nações, vigiada por todas as bandeiras do mundo, e que termina em duas pontas terríveis e temidas pelos navegantes, o Cabo Horn e o Cabo das Tormentas. O Nautilus rasgava as águas com o cume de seu esporão, após ter feito cerca de 10.000 léguas em 3 meses e meio, extensão superior a um dos círculos máximos da Terra. Qual era o nosso destino? O que nos reservava o futuro? Já fora do Estreito de Gibraltar, o Nautilus pusera-se ao largo. De volta à superfície, retomamos nossos passeios diários sobre a plataforma. Não demorei a subir, seguido por Ned Land e Conselho. Às 12 milhas de distância, avistamos difusamente o Cabo São Vicente, que forma a ponta sudoeste da Península Hispânica. Soprava uma forte ventania do sul. O mar estava cheio, encrespado, balançando o Nautilus com violência. Era quase impossível permanecer na plataforma, pois imensos vagalhões rebentavam a cada instante, e resolvemos descer após umas boas golfadas de ar. Voltei ao meu quarto e Conselho à sua cabine. O canadense, sem o preocupado, me seguiu. Nossa travessia relâmpago do Mediterrâneo demonstrara seus planos,
e ele mal dissimulava seu desapontamento. Fechada a porta do quarto, Ned Land sentou-se numa cadeira e me encarou. Amigo Ned, lhe disse, compreendo sua decepção, mas não tem